281 milhões para PP e 144 milhões para o PL, em liberação de emendas parlamentares. É muita grana. E, Uribe, quero te ouvir. Os partidos do Centrão calculam que darão cerca de 200 votos para a reforma tributária. É um recado claro, né, sobre a importância do bloco para essa base aliada. Sim, o governo federal liberando as emendas impositivas agora neste momento, restos a pagar que estavam parados, e é uma grande reclamação do Bloco do Centrão, e oficializando hoje Celso Sabino como o novo ministro do Turismo. Isso não é o suficiente para a União Brasil, a gente vai trazer essa análise mais tarde, mas ajuda um pouco a azeitar a máquina. Hoje nós temos então o Bloco do Centrão demonstrando apoio. O PP de Ciro Nogueira, por exemplo, que tem uma bancada de 49 nomes, já sinalizou 40 votos a favor. É uma espécie, Elisa, de nota promissória. Apresentar ao Palácio do Planalto de que sim, o Bloco do Centrão é necessário e sim, precisa de mais espaço na esplanada dos ministérios. É isso que querem indicar republicanos, PP, PSD, União Brasil e MDB. É por isso que nós temos agora esse posicionamento do PP. A gente já trouxe a informação. O PP tem interesse em cargos de primeiro escalão na esplanada dos ministérios. Quis inicialmente o Ministério da Saúde, Lula disse, pera lá, tem porteira fechada, Nízia Trindade é a nossa ministra. E agora vislumbra então o Ministério do Desenvolvimento Social. No Palácio do Planalto já se diz que Lula aceitaria trocar o comando da pasta por um nome técnico, ou seja, o pai do Bolsa Família, um nome técnico indicado pelo PP, mas com a concordância de Lula. Isso até uma reforma ministerial no final do ano. O Wellington Dias, ex-governador do Piauí, iria para uma outra pasta. Isso é um pouco de azeite da máquina por o que foi considerado por Arthur Lira como um erro da atual gestão na formação da esplanada dos ministérios. É algo muito parecido com o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, na composição da esplanada, deixou um pouco de lado o Senado Federal. E o efeito colateral veio de imediato. CPI da pandemia. Inclusive, não havia base no Senado Federal para não deixá-la passar. Agora, a Câmara dos Deputados reclama. Tem muito ex-governador na esplanada dos ministérios e pouco indicado de deputado federal. Então, isso é um arranjo que precisa ser feito. Então, esse gesto de cerca de 200 votos é para mostrar para Lula de que ele depende da base aliada e do Bloco do Centrão e que vai ter que pagar essa fatura no final do ano. E aí, Basília Rodrigues, vai sair muito caro para o governo, conseguir articular-se neste momento para levar adiante a reforma tributária? É o fim da base aliada, né? O governo não vai ter mesmo a base aliada do mesmo patamar do primeiro e segundo governo de Lula. É uma base circunstancial, a depender do assunto, a depender do momento da negociação, quem dá mais é que ele vai conseguir levar estes votos. No caso da reforma tributária, a gente está falando de um texto que foi rotulado, né, embalado como uma proposta de Estado e não de governo. Então, de alguma forma, o ambiente já estava mais favorável para passar. A gente fala aí de um texto já discutido há mais de 40 anos, uma mudança que está acontecendo tanto aqui no Brasil como internacionalmente, né, da necessidade de um ajuste fiscal, um ajuste nas contas pelos estados para a sobrevivência, né, de suas economias. Então, essa bala de prata, como dizem ministros do governo, a exemplo de Simone Tebet, do planejamento, uma hora iria sair. Só que no caminho são dialogados, né, são articulados trocas, como a troca de cargos. Está faltando ainda preencher o segundo e terceiro escalão do governo. A gente mira muito na esplanada dos ministérios, né, nessa superioridade que tem as 37 pastas, mas esquece que tem muita agência, muita empresa, secretaria, são cargos aí de menor importância do ponto de vista de salários, por exemplo, de visibilidade na imprensa, mas que tem muito poder. Às vezes são cargos que estão dentro dos ministérios fazendo o dia a dia, né, gerindo os contratos, por exemplo, aparecem menos, mas tem muito poder também. E este poder vai para as mãos dos partidos políticos. Só que antes havia um senso, né, uma ideia de lealdade pela base aliada. Isso não existe mais. É quem leva mais, quem realmente
pode entregar mais para o governo na circunstância, na ocasião. Quando a gente fala de reforma tributária, por se tratar de uma emenda à Constituição, são necessários 308 votos. Há pouco a gente ouviu aí a Carol Rosito falando que eles estão esperando 360, muito mais outros votos, né, para mostrar que vai ser com um quórum relevante, com muita votação, muita adesão, que essa proposta será aprovada. Só que tudo tem um preço. De acordo com o líder do União Brasil, que está nessa expectativa da troca do turismo, pelo menos 340 votos a reforma tributária terá.